Olá, meu querido, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar na sua casa, é um prazer poder recebermos a palavra de Deus em nossos corações e creio que Deus vai falar tão poderosamente na sua vida nesta noite e que seu coração seja sensível à voz do Senhor, não somente sobre você, mas sobre a vida de cada um, membro da sua casa, cada pessoa onde esse vídeo ele alcançar, em nome de Jesus. Antes, queridos, eu gostaria que você não somente acessasse, mas se inscrevesse no canal aí da nossa igreja, você ativasse também, ative o sininho de notificação para que quando as postagens estiverem disponíveis, você vai receber aí uma notificação para você poder assistir aí a todo o conteúdo que a igreja tem oferecido para cada um de vocês. Dá um joinha também, se puder, façam comentários, que Deus seja presente na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos para orarmos, para agradecermos a Deus por este momento, por esta noite, e creio que o Espírito Santo ele irá mover em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por este momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de estar, Senhor, na casa de cada um, ó Deus, não somente como pessoa, ó Deus, mas a palavra do Senhor alcançar cada vida, cada coração. Eu oro, Deus, para que haja discernimento, para que haja, Senhor, no coração de cada um, ó Deus, transparência, que haja no coração de cada um, ó Deus, desejo, ó Deus, em ser suprido, ó Deus, em ser alimentado pela Tua palavra, ó Deus. Nós Te agradecemos nesta noite, nós Te bendizemos, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha guardar cada vida, ó Deus, cada pessoa, Deus, dentro do seu lar, no seu trabalho, ó Deus, que toda a arma do inimigo contra as nossas vidas, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Aleluia! Graças a Deus. Queridos, estamos aí em mais uma quarta na palavra e hoje eu creio que Deus ele tem tanto para falar no seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu quero trazer algo para o seu coração, algo que Deus ele falou no meu coração. E a palavra de Deus ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, ela sempre traz transformação aos nossos corações. E creio que nesta noite não será diferente. Creio que Deus tem tanto para falar nas nossas vidas, para falar nos nossos corações e que sejamos terra fértil aí para a semeadura, para o plantio da palavra de Deus e que essa palavra ela venha trazer cura, que essa palavra venha germinar em nossos corações em nome de Jesus. Amém? Então, creio que você já abriu aí 2 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com vocês aí, a partir do verso 7. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 10. E creio que Deus tem algo novo para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Então acompanhe comigo aí, você que está na sua casa. Diz o texto aí, queridos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa para os nossos corações. É algo que nos move, é algo que traz uma energia, um poder tão grande sobre os nossos corações. E a palavra de Deus, meus irmãos, temos vivido isso a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus ela é recheada de paradoxos, situações na nossa vida. Como que um ser humano vai viver uma vida, passar um período por provações, por dificuldades e ter prazer em todas elas, e se alegrar em todas elas, ter gozo. Isso é algo que é praticamente inimaginável para o coração ou para a vida de um ser humano, porque
no nosso ponto de vista, o ideal seria passarmos por esta vida com plenitude, com alegria no nosso coração, sem dificuldades, sem tropeços, sem atropelos, sem qualquer coisa que venha minar o nosso coração, que venha trazer desgosto ao nosso coração. Mas é tão maravilhosa a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é esse homem usado por Deus aqui para trazer algo ao meu e ao seu coração. E como eu disse, a palavra de Deus são muitos paradoxos, são muitos fatos e opiniões contrárias àquilo que é comum, aquilo que o coração do homem, aquilo que a mente humana, ela projeta para uma carreira. E Deus, ele nos coloca nessa situação para nos provar, para transformar a nossa vida a cada dia, para transformar o nosso caráter. E a proposta de Deus, meus irmãos, para o ser humano, para mim e para você, é sempre de estar nos ensinando algo. Aprendemos, quando estamos na bonança, aprendemos muito, mas aprendemos muito mais quando estamos vivendo em dificuldade, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sendo provados, quando estamos passando por tantas situações da qual nós não gostaríamos de estar passando. Mas isso é uma escola para todos nós. A vida, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado isso, ela tem nos levado, ela tem nos movido a viver o plano de Deus na nossa vida. E viver, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é algo desafiador para todos nós. Mas por quê que é algo desafiador? Deus, ele não fez nenhuma promessa para o ser humano, para mim ou para você, de que teríamos vida plena, de que teríamos vida tranquila, de que aquilo que passaríamos seria algo light, algo leve na nossa caminhada. Não existe isso na palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra em si, os acontecimentos, para a história da humanidade, sabemos que em toda a carreira, e principalmente quando olhamos para a Bíblia, Deus, ele não afrouxou em nenhum momento para nenhuma pessoa, para nenhum ser humano. Sempre nos trazendo ali sob pressão, mas tudo permissão de Deus para todos nós, para nos ensinar algo. Desde a queda do homem, nós vemos a situação ocorrendo na vida de cada um, as dificuldades acontecendo para todos ali, mas todos se sobressaindo, todos crescendo, todos se desenvolvendo, todos glorificando a Deus, porque o benefício disso tudo, ou a maior dádiva que nós temos, ou aquilo que Deus recebe de nós, é a nossa gratidão a Ele por tudo. E é tão estranho pensarmos assim, em meio às dificuldades, em meio às lutas, eu dar glória a Deus. Mas é porque sabemos que nós não estamos vivendo segundo as nossas vontades, porque não estamos pautados, nós não temos como um esteio para as nossas vidas, nós mesmos, ou o contexto que estamos vivendo, mas o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando de todo mal, o Senhor nos levando cada dia a galgarmos degraus da nossa vida, a subirmos um degrau a mais na nossa vida. A cada provação, a cada dificuldade, a cada momento que passamos, isso torna um aprendizado na nossa vida. São etapas que nós vencemos e o Senhor, ele permite com que isso aconteça para todos nós. Tudo o que o povo de Deus ele conquistou, tudo que o homem conquistou depois da queda, foi por meio de muitas lutas, foi por meio de muitas provações, de muitas tentações, de tantas dificuldades. E olhamos para a palavra, queridos, e ela nos traz isso, sempre. Todo texto que eu leio, que você lê, nós não vemos assim uma vida tranquila na vida das pessoas. Vemos Moisés, quando ele foi escolhido por Deus para tirar o povo dele, ali o Israel do Egito, das garras de Faraó, aquele povo que vivia opresso, que vivia oprimido, vivendo como escravo. E Deus, ele conduziu aquele povo ali para a terra prometida. Mas foi uma caminhada tranquila? Não foi. Aquele povo estava sempre se lembrando do Egito, sempre se lembrando não da escravidão, mas de todo o benefício que havia ali. Não, nós somos escravizados, mas temos vida boa. Ali, quando Deus conduz esse povo ali no Egito, passa por tantas dificuldades. E a história da humanidade, ela vai acontecendo e nós vamos vendo tantas situações. Tantos homens, tantas mulheres sendo provados
e aprovados por Deus na caminhada. Assim, queridos, é a minha e a sua vida. Somos provados diariamente, mas que este crivo de Deus, essas provações que Deus permite com que experimentemos, isso se torna algo benéfico para todos nós. Que sejamos aprovados lá no final, que sejamos provados a cada etapa que passamos na nossa vida. Não sejamos movidos pelas nossas emoções, movidos pelo o que estamos vendo, que os nossos olhos naturais veem. Jesus, ele bem disse para seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele: no mundo vocês passarão por aflições, vocês passarão por tantas situações adversas. Mas Jesus disse assim: tenham bom ânimo, estejam animados, tenham paz no coração de vocês, tenham alegria. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Eu passei por tudo que vocês passarão, o que vocês estão passando, e eu venci. E eu sou um modelo para vocês. Se vocês viverem segundo a ótica de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinos, segundo aquilo que eu trouxe para vocês como ensinamento, vocês vencerão também, vocês romperão, vocês crescerão. A nossa caminhada, meus irmãos, a nossa vida, ela é como um campo de batalha. Nós vemos um soldado em guerra, ele tem que se proteger de tantas situações. Um soldado no meio de uma guerra, ele não tem vida fácil. E o maior objetivo do soldado é vencer a batalha. O maior objetivo do soldado, o maior desafio dele é sair de uma guerra vivo, vencedor. E esse é o maior desafio para todos nós também. Passarmos pelas dificuldades, passarmos pelas provações, tudo aquilo que nos é proposto viver, e passarmos por tudo isso e chegar lá na frente e pensarmos e declararmos: eu venci. Mas não pela força do nosso braço, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus em nós. Como o apóstolo Paulo diz aqui, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é o nosso poder, é o poder de Deus. É Deus movendo através de nós, é Deus movendo em nós. E quando vamos aqui, queridos, para o texto aqui de 1 Coríntios, eu gostaria de convidar você, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no capítulo 4 aí, de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8 aí, tem palavras de Paulo aí para a igreja de Corinto, algo que Paulo ele vivenciou, aquilo que Paulo transmitiu para as igrejas, aquilo que o apóstolo Paulo transmite para mim e para você, através da palavra. É tudo que ele viveu. Eu não estava falando algo que ele viu acontecer na vida do outro, mas algo que ele vivenciou, que ele passou por tudo isso e venceu. O verso 8 aí, do capítulo 12, diz aí: em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. O verso 10 aí: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo viveu, queridos, nessa trajetória, na caminhada dele aqui na Terra, tudo, e depois que ele aceitou a Cristo, depois que ele teve um encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, ele passou a viver o evangelho pleno, o evangelho vivo e eficaz na vida dele, sabendo que passaria por tantas coisas, mas tudo que ele passou, ele glorificava a Deus, porque ele sabia: não, tudo que eu passo, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele está na direção de tudo. Tudo que eu tenho vivido é por amor ao Evangelho. Tudo que eu tenho passado. Não tenho reclamado, eu não tenho trazido qualquer tipo de situação para o Senhor, mas sempre grato a Deus. Que essa seja também, meus irmãos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminharmos e deixarmos ser levados aí pelo poder de Deus, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. No verso 17 aí ainda, no capítulo 4, diz aí: porque a nossa leve e momentânea tribulação é tão engraçado, e Paulo fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. O verso 18: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque as que nós vemos, elas são temporais. As que nós não estamos vendo são eternas em Cristo. É aquilo que Deus conquistou na cruz por nós, queridos.
é aquilo que Deus conquistou, aquilo que Jesus conquistou na cruz para o meu e para o seu benefício. Nós somos merecedores? Não somos, sabemos disso, temos convicção de que não merecemos tudo que foi conquistado por Cristo a nosso respeito. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, Ele tem nos guardado em tudo e em todas as coisas. Voltando comigo, queridos, lá no capítulo 12 aí de 2 Coríntios, nós vemos a partir do verso 7, onde nós vemos essa experiência do apóstolo Paulo. Se você for comigo aí no verso 1 do capítulo 12, nós vemos aí Paulo falando, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visão da revelação do Senhor. Ele fala que ele teve uma visão maravilhosa do Senhor. E o Senhor falou com ele de uma maneira tão poderosa, tão sublime. Aí no verso 4 você acompanha comigo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então nós vemos aqui, irmãos, Paulo, se ele olhasse pela natureza humana, se ele olhasse para ele mesmo, não, eu vou me gloriar, porque é uma experiência que eu tive que possivelmente nenhum outro homem terá. E se não fosse colocado na vida, no corpo de Paulo, nós não sabemos que espinho é esse. São várias formas de pensar, ou várias formas de ver esse texto aqui. Nós não temos uma convicção, uma certeza do que era esse espinho aí na carne de Paulo. Mas Deus, ele colocou esse espinho para que ele não se ensoberbecesse. Aí no verso 7 aí nós vemos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aquilo que Deus havia comunicado para Paulo, ele diz assim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Queridos, o Senhor, ele quer nos ensinar tanto através da palavra. O Senhor, ele quer nos levar a um comprometimento com os ensinos dele na nossa vida. E existem situações na nossa vida, experiências que nós vivenciamos, que dependendo da situação, nós vamos nos gloriar assim, nós vamos inchar o nosso peito, nós vamos transmitir para as pessoas o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós vivemos. Mas o Senhor, ele sempre nos coloca em situações para vermos que nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos dele, nós dependemos do Senhor na nossa vida. E nós vemos o apóstolo Paulo aqui trazendo essa experiência, foi colocado sobre ele um espinho em sua carne. Porque se não fosse colocado, irmãos, essa situação aqui em Paulo, nós não sabemos exatamente o que foi, o que aconteceu realmente, mas muitas vezes o homem, se ele não tem o coração dele no Senhor, os olhos dele no Senhor, ele vai ser uma pessoa egoísta, porque antes de conhecermos a Cristo, antes de o Espírito Santo habitar em nós, nós éramos. E se não formos vigilantes, nós nos tornaremos a cada dia egoístas. Olha, o nosso olhar será somente para nós, nunca olhando para o outro, nunca olhando a necessidade do outro, nunca olhando aquilo que Deus ele tem como promessa, não somente para a nossa vida, mas para a vida do outro também. Se não dependemos de Cristo, nós tornaremos donos de nós mesmos. Donos de toda a razão, nós seremos pessoas exibicionistas em todos os sentidos. A nossa performance para as pessoas, mas Deus ele quer sempre nos levar a um nível de humilhação. E que possamos, queridos, entender isso. Que não sejamos pessoas avarentas, pessoas idólatras, porque um homem sem Deus, ele se torna avarento, ele se torna idólatra. O homem sem Deus, ele se torna egoísta. E essa não é a vontade de Deus para nós. Ainda, aqui no texto que lemos, o verso 8 diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Nós vemos, irmãos, a oração do apóstolo Paulo. Ele diz por 3 vezes. Houve a primeira tentativa, e aqui não há uma cronologia do tempo aqui, de quando em quando ele fez esse pedido, mas acredita-se, não foi um pedido em uma única oração, e Paulo ele viveu com esse espinho na carne dele. Ele fala aqui que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele este espinho, que tirasse dele esse momento, ou essa dor que ele carregava em seu corpo. Mas aí no verso 9 nós vemos, então ele me disse,
a minha graça te basta. O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E o poder de Deus, meus irmãos, ele irá sempre se aperfeiçoar em nós no momento em que vemos o quão somos fracos, o quão somos miseráveis, o quão nós dependemos de Deus na nossa vida. Nós não dependemos de nós mesmos. Eu posso contar tantas experiências que eu já tive com o Senhor, sem o Senhor, e eu posso ver o cuidado de Deus na minha vida quando eu coloco Ele no centro da minha vida. Quando eu olho para Ele primeiro, quando eu pergunto algo para Ele primeiro, antes de qualquer atitude, antes de tomar qualquer direção na minha vida. E quantas vezes o Senhor ele nos prova na nossa fraqueza. E quando, é como o apóstolo Paulo ele diz aqui, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a força que está em mim, ela não é minha. É a força do Senhor agindo em mim. E precisamos entender isso, nós precisamos ver a nossa vida, a nossa caminhada por esta ótica. Né? Temos que ter essa visão, a visão de Deus a nosso respeito, nós precisamos ver também. Não ver a nossa vida de uma forma tão rasa. Entender que se eu estou passando por um problema aqui, é porque eu sou merecedor de tudo isso. Se formos olhar, irmãos, nós merecemos de verdade. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós venhamos viver a sofrer e continuemos a viver nesse sofrimento por toda a nossa vida. O desejo de Deus é promover um livramento para todos nós. Mas isso depende da nossa dedicação também, daquilo que nós pensamos a respeito de Deus, daquilo que nós vemos com respeito a Deus. A todo tempo, meus irmãos, o Senhor ele quer isso, a todo tempo o Senhor irá nos moer. O Senhor, a todo momento, Ele tomará você, como aquele vaso que que foi para o forno, mas um vaso que não serve para nada. E o Senhor ele quer nos quebrar, Ele quer amassar eu e você e fazer com que aqueles cacos se tornem novamente um barro. O Senhor ele é o oleiro, Ele é aquele que está ali assentado e nós somos esse barco nas mãos dele. Ele quer nos moldar segundo a vontade dele, segundo a direção dele. E Deus tem planos tão maravilhosos, queridos, para mim e para a sua vida. Deus tem promessas para todos nós. Deus ele não é um Deus ruim, Ele não é um Deus mau. Talvez quando olhamos um texto como esse aqui de Paulo, mas Deus é um Deus muito ruim, Deus é um ser que não gosta do homem, que odeia o homem, Ele quer nos castigar. Querido, de forma alguma. O Senhor ele nos ama ao ponto de ter dado o Filho dele por nós. E tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é para que venhamos crescer cada dia mais, que sejamos vaso nas mãos do Senhor, que sejamos este barro, que Deus nos pega, que Deus nos quebra e que Deus faz de mim e de você um vaso novo, um vaso para a honra dele, um vaso para a glória dele, um vaso que possa ser derramado óleo e que esse óleo venha transbordar em nós. Não um vaso defeituoso, não um vaso trincado, um vaso rachado, um vaso rígido, mas um vaso que o Senhor ele faz em nós o querer dele, não o nosso querer. Deus ele é maravilhoso, queridos. O verso ainda aí no verso 9, a segunda parte aí, vamos ler o verso 9 novamente. Paulo diz aí: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que possamos nos gloriar em Cristo, queridos. Nos gloriar, como diz Paulo aqui, nas nossas fraquezas. Sabendo, tudo que eu estou passando hoje é para a glória de Deus. Todas as experiências que eu tenho vivido, isso é para testemunhar o poder de Deus na minha vida. Talvez uma enfermidade que você está carregando aí no seu corpo. Talvez essa enfermidade ela não é física. Possivelmente essa enfermidade ela é emocional, ela é espiritual.
E que isso, querido, se torne algo como um testemunho do poder de Deus, o agir de Deus na minha e na sua vida. Que possamos, como diz Paulo aqui, no verso 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu me gloriarei nas fraquezas, eu me gloriarei nas dificuldades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A glória, a manifestação de Deus em mim. No verso 10 aí, irmãos, tem uma série de situações que o apóstolo Paulo ele menciona no livro. E aqui no verso 10, aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu só quero trazer um pouquinho para você, e muito breve, o significado dessa palavra prazer. Tem tantos adjetivos, mas o prazer, um dos adjetivos ou um dos sentidos desta palavra é alegria, satisfação. E como eu disse lá no início, é tão estranho quando olhamos para a palavra de Deus e vemos Paulo falando assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que eu sinto alegria, pelo que eu sinto satisfação nas fraquezas. Irmãos, isso não é coisa para gente frouxa, não. Isso não é coisa para quem não tem essa essência de Cristo dentro de si. Isso não são para pessoas que se veem como meros seres humanos colocados aqui nesse mundo para sobreviver, mas pessoas que foram escolhidas por Deus, separadas por Ele. Eu creio que você é um separado de Deus, meu querido. Creio que você é uma separada do Senhor, para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe em você a cada dia. Para que a manifestação do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida. Para que você venha engrandecer o Senhor nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas debilidades. O Senhor ele está sempre nos levando a situações como essas, queridos. Que possamos, como diz Paulo aqui, ter prazer, ter satisfação. E um outro sentido aí, um adjetivo para essa palavra, prazer, é divertimento. Quando fala de alegria, você se divertir. É como uma criança, ou até mesmo um adulto num parque de diversões. Ele vai nesse lugar para se divertir, para sorrir, né, para sentir prazer, para sentir uma adrenalina alta no seu corpo, no seu organismo. E Paulo ele expressa isso para todos nós. Sabemos que no contexto que vivemos, queridos, não é algo impossível para vivermos. Mas se nosso coração estiver no Senhor, nós viveremos tudo isso aqui. Mas Paulo ele diz aqui, aí no verso 10, pelo que sinto prazer em tudo que estou vivendo. Sinto prazer nas minhas fraquezas. Queridos, se nós pudéssemos olhar a nossa vida, a nossa caminhada, pela ótica de Deus, pela lógica de Deus para todos nós, deixássemos de viver ou de olhar a nossa caminhada somente como situações, como acontecimentos sempre positivos na nossa vida, nada pode dar errado. Se der errado, Deus não está comigo. Deus não me ama. Querido, Deus nos ama de verdade. Por isso Ele quer nos ensinar tanto através da palavra dEle. Mas nós vemos Paulo aqui dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Queridos, e quando Paulo ele fala aqui de fraqueza, ele fala de debilidade, de deficiência. Eu sinto prazer, eu me alegro no Senhor, eu tenho satisfação no Senhor, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Porque eu sei que o Senhor ele está comigo. Por isso eu estou alegre em toda e qualquer situação. Momento, e essa fraqueza que quando Paulo diz, queridos, possivelmente ele estava falando aqui dessa fraqueza física, ou até mesmo desse espinho na carne dele, algo que trazia um incômodo para ele, mas ele sempre viu o Senhor, sempre o cuidado de Deus na vida dele, sempre glorificando a Deus. Ele diz, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Possivelmente essa fraqueza de Paulo era uma fraqueza até emocional, e ele sentia prazer, porque Deus ele é o dono da minha vida. Deus ele tem o controle da minha vida. Deus é quem me guia, Deus quem me direciona. É Deus quem me dá toda a diretriz, não sou eu mesmo. Ainda que as diretrizes de Deus elas venham doer em mim,
venham trazer um desconforto em mim, mas eu prefiro viver pelo Senhor. Eu prefiro cumprir a vontade de Deus. Mas Paulo ele continua dizendo aqui, aí no verso 9, pelo que sinto prazer nas fraquezas, e ele fala, nas injúrias. Quantas vezes, queridos, Paulo ele passou por situações de ser injuriado pelos homens, por mestres da lei, por pessoas que estavam perseguindo, não a Paulo como homem, mas perseguindo o evangelho, perseguindo a igreja. E Paulo estava ali como uma referência, porque aqueles homens pensavam o seguinte, se destruirmos Paulo, nós estamos destruindo a igreja. Se afetarmos o coração, se afetarmos a Paulo, estamos afetando também a igreja. Queridos, e Paulo passou por muitas injúrias, Paulo passou por tantas ofensas, por tantas acusações, mas ele diz aqui que ele sentia prazer em passar por todas essas coisas. Paulo sentia alegria pelas perseguições, pelas prisões que ele viveu, pelos naufrágios, pelas chibatadas que ele viveu. Ele sentia feliz, sabe por quê? Porque ele sentia-se honrado. Ele pensava o seguinte, o que eu estou vivendo, todas as injúrias, todo o falso que tem levantado contra a minha vida é por causa de Cristo. Isso trazia uma alegria constante no coração de Paulo. Queridos, nós precisamos viver isso. Passar por situações como as que Paulo viveu aqui e termos alegria. Temos alegria ao sermos zombados pelos homens, ao termos o mínimo de perseguição. Estamos vivendo aí, queridos. Ainda que não é algo tão confortável para todos nós. Você está me vendo aí da sua casa, poderíamos estar aqui dentro da igreja, cultuando ao Senhor. Mas, que o meu e seu coração possa ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque em tudo Deus ele tem nos guardado. Deus ele tem trazido estratégias para a nossa vida, para a nossa caminhada. E é tão bom saber que eu estou chegando na sua casa. É tão bom saber que a palavra de Deus está chegando ao seu coração através desse vídeo. Poderíamos estar aqui, mas que sejamos e que venhamos nos alegrar no Senhor por este momento. A palavra de Deus ela poderia não estar chegando até você, mas que sejamos como Paulo, que venhamos sentir prazer nas perseguições, nas acusações, nas injúrias, nas ofensas que as pessoas têm feito contra as nossas vidas. Porque o que estamos sofrendo, o que eu sofro, o que você sofre, querido, que seja pela causa de Cristo. Que não seja algo pessoal, que não seja um desejo próprio seu. Mas que quando as pessoas se levantarem contra mim e contra você, seja por causa de Cristo. Seja porque estamos anunciando as boas novas do Evangelho. Seja porque estamos vivendo uma caminhada diferente da que o mundo vive. Não estamos nos conformando, não estamos entrando na forma deste mundo. E por isso seremos injuriados. Por isso as pessoas irão rir de nós. Por isso as pessoas irão nos afrontar, nos confrontar. Mas pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. E Paulo ele continua dizendo aí o texto. Pelo que sinto prazer nas necessidades. Pelo que eu sinto prazer nos apertos, pelo que eu sinto prazer naquelas coisas que eu como homem eu acho indispensável, eu não consigo viver sem isso. Queridos, nós podemos viver, nós conseguimos viver. Existem tantas coisas que nos são tiradas, mas isso não é algo que nos mate, não é algo que nos leve à sepultura. Muitas vezes a falta de recursos, a escassez, ela nos faz voltar contra Deus, nos faz voltar contra a palavra do Senhor. E colocamos tantos adjetivos, colocamos tantas situações, mas Deus prometeu que ia cuidar de mim, e Deus prometeu que eu teria vida plena, Deus prometeu que eu seria feliz, queridos. Nós somos felizes, felizes em Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa pátria, a nossa habitação eterna, ela não é aqui neste lugar, não é nesta terra, ela é nos céus. O Senhor já tem um lugar reservado para mim e para você. Mas para isso, para que isso aconteça nas nossas vidas, estamos passando por este processo seletivo, por esse processo de ensino, que possamos ser achados diante de Deus aprovados pela palavra do Senhor. Paulo ainda continua dizendo aqui, pelo que sinto prazer nas perseguições.
E quando Paulo fala aqui, o segundo tópico que nós vimos, ele fala de injúria, mas fala também de perseguição. A perseguição são opressões, são explorações que as pessoas passam no seu dia a dia, e Paulo passou por isso tudo. Paulo foi perseguido por causa do Evangelho. Não somente sofreu injúrias, mas também sofreu perseguições. Ele sofreu algo não somente emocional, não somente algo que ele ouviu, porque injúrias são coisas que nós ouvimos das pessoas. Mas quando fala de perseguição, isso se torna algo até prático. E Paulo passou por tantas situações, mas permaneceu firme, permaneceu honrando a Deus, permaneceu glorificando o Senhor. Quantas situações, irmãos, quantas perseguições que nós passamos na vida e nós nos esquecemos do Senhor. E as palavras que saem da nossa boca são somente palavras de lamúria, palavras de reclamação. Estamos querendo dizer para Deus: Senhor, eu poderia fazer melhor. Eu poderia fazer melhor do que o Senhor está fazendo na minha vida. Queridos, essa não é a vontade de Deus. Que possamos viver completamente dependendo do Senhor na nossa vida. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um homem que passou por tantas perseguições e temos vários outros. Mas um que me chama muito a atenção é Davi. E Davi foi perseguido. O maior perseguidor de Davi foi Saul. E Davi nem por isso deixou de crer em Deus. Davi nem por isso ele se revoltou contra Deus ou até mesmo contra o rei Saul. Ele sabia que Saul era ungido de Deus, que Deus havia colocado Saul no trono ali de Israel. E em momento algum, Davi ele procurou se defender. Em momento algum, Davi ele procurou expor a sua opinião. Davi teve oportunidades para matar Saul. Davi teve oportunidades de exterminar com a vida dele. Mas ele entendeu: não é ungido do Senhor, eu não posso tocá-lo. Se o Senhor colocou ele no trono, o Senhor vai tirar, não sou eu que vou fazer isso. E Davi tinha uma promessa na vida dele. E ele já era ali ungido como rei em Israel. Ainda não tinha adquirido o trono. Mas ele honrou o Senhor em tudo e em todas as coisas. Passou por dificuldades, passou por provações, mas honrou o Senhor. Assim, Paulo também ele traz esse ensino para nós. Queridos, trouxemos esse contexto aqui para a vida do próprio Jesus. Ele passou por tudo isso também. E nos traz tantos ensinamentos, tantas coisas. E Paulo aqui, ainda no verso 10 aí, Paulo ele fala: pelo que sinto prazer também nas angústias, nas aflições. Isso, meus irmãos, quando Paulo fala das angústias, ele fala algo da alma. Ele fala algo do interior dele. Paulo fala daquilo que agonizava o coração, aquilo que apertava a alma dele. Mas ele diz aqui, irmãos, que ele sentia prazer nisso tudo. Que ele se alegrava no Senhor, ele tinha convicção. Tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivendo aqui é permissão de Deus. Deus não me desamparou. Deus não está distante de mim. Deus não virou as costas para mim. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Paulo ele tinha essa convicção no coração dele. Eu não sei, querido, o que você tem passado. Eu não sei se você tem passado por angústias, por aflições. E se vamos olhar o que temos vivido nesses dias aí, aquilo que tem nos afetado, tem afetado as nossas emoções, tem afetado a nossa alma, o nosso coração. E como estamos nos posicionando diante disso tudo? Diante do que estamos vendo? Será que o medo tem tomado, querido, o seu coração e possivelmente tem criado vida em você? O sentimento ou o desejo, ou o pensamento de que as coisas elas não vão mudar, de que não vão melhorar, mas que irão de mal a pior? Meu querido, Deus ele está no controle de tudo, como eu disse. Tudo que estamos vivendo, eu consigo ver o cuidado de Deus na vida do povo escolhido por Ele, na minha e na sua vida. A provisão de Deus em cada momento na nossa caminhada. Deus não é esse ser ruim. Deus ele está sempre nos amparando, sempre nos guardando, sempre nos livrando de todas as dificuldades.
Que, irmãos, como eu disse, como o próprio texto aqui fala que Paulo ele sentia prazer nas angústias. E aquela pessoa que está angustiada, ela está aflita. E a aflição, meus irmãos, da aflição ela nasce o descontentamento. Uma pessoa descontente com a vida, ela é levada à ruína. Uma pessoa descontente com aquilo que está acontecendo no seu contexto, à sua volta, ela sucumbe na sua caminhada. Não é o desejo do coração de Deus, e creio que não é o desejo no fundo da sua alma que você venha sucumbir, meu irmão. Então, querido, se posicione como servo, se posicione como filho de Deus, como um separado do Senhor, como um escolhido de Deus para essa geração. Deus quer fazer algo tão maravilhoso na sua vida, Deus quer usar a sua vida nesses dias. Deus quer usar a sua boca nesses dias para trazer cura, para trazer transformação na vida do outro, para encorajar as pessoas à sua volta. Isso que Paulo está fazendo aqui, querido, é para mim e para você, mas que não fiquemos calados, somente absorver isso para as nossas vidas, mas transmitir tudo que Paulo nos ensina aqui, transmitir para as pessoas à nossa volta. Não entrar nesse círculo vicioso, não deixar contaminar o nosso coração com palavras contrárias, com manifestações de desgosto na vida dos outros, mas que sejamos instrumento de Deus no contexto que nós vivemos, a comunidade onde vivemos. Queridos, e há tantas pessoas à nossa volta. Possivelmente você já conversou com uma pessoa hoje e que trouxe palavras tão duras, tão pesadas ao seu coração a respeito do que estão vivendo. E isso possivelmente entristeceu seu coração e você deixou se contaminar por tudo isso. Não deixe, meu querido. Meu irmão, se posicione como filho de Deus. Se posicione como um escolhido do Senhor. Como um profeta de Deus nessa terra. Como alguém que fala da parte de Deus ao coração das pessoas. Como alguém que encoraja o outro a estar passando por momentos de turbulência, momentos de dificuldade, mas passar firme, passar glorificando, passar pelas dificuldades, louvando a Deus, crendo no Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Querido, que essa seja a nossa vida, a nossa caminhada diária. Mas por que, meus irmãos, que Paulo ele declarou essa satisfação, estar satisfeito, passando por todo esse caos na vida dele? É tão interessante. Ainda aqui no verso 10, a próxima frase que está aí. Por que Paulo sentiu prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias que ele viveu? Ele diz aqui, por amor de Cristo. Porque eu amo a Cristo. Eu passo por tudo isso, feliz, alegre, satisfeito, vibrando, porque a minha vida ela não sou eu quem dito as regras. A minha vida, ela não está baseada em mim mesmo. Eu não vivo somente em torno de mim. Quem rege a minha vida é o Senhor. Por amor de Cristo, eu passo por tudo isso feliz. Eu tenho prazer em passar por todos esse caos por causa de Cristo. Porque é o Senhor quem me leva, é o Senhor quem me conduz. Porque eu amo o Senhor. Porque eu amo esse Jesus. Querido, vá comigo para concluirmos. 2 Timóteo, no capítulo 3. Capítulo 3 é de 2 Timóteo. O verso 12. A palavra de Deus ela é tão magnífica. Que isso seja uma realidade, queridos, na nossa vida, em nome de Jesus. O verso 12 aí, do capítulo 3 de 2 Timóteo diz: ora, todos, e o sentido original, o significado original dessa palavra, todos, queridos, é todos, não está falando de meia dúzia, não está falando da metade, de 99%, não, é 100%, é todos. E diz aqui, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver plenamente a vontade de Deus,
todos que querem ser piedosos em Cristo, olhar para o Senhor, honrar o Senhor, caminhar nas pegadas do Senhor, diz o texto aqui, eles serão perseguidos. Estamos vivendo, irmãos, perseguições na nossa vida, mas nada comparado àquilo que Jesus viveu. Nada comparado ao que o apóstolo Paulo viveu. Perseguições, naufrágios, tantas afrontas e a perseguição de Cristo, ela teve um fim nisso tudo. Perseguiram a Jesus até matá-lo. Mas havia um plano de Deus para que isso tudo acontecesse, em todo esse acontecimento. Deus havia sonhado, havia um sonho, havia uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, ela está se cumprindo na minha e na sua vida, querido. Ela se cumprirá em outras gerações, se até lá Jesus não voltar. E essa promessa de Deus é de salvação, é de vida plena. E Jesus, ele quer se revelar a você nesta noite, querido. Que o seu coração seja sensibilizado, não pelo que eu estou te falando, mas pelo que a palavra de Deus, ela tem falado ao seu coração. Que o seu coração seja uma terra tão produtiva, para que essa semente, ela venha germinar. Para que essa semente, ela venha crescer, que essa semente, ela se torne uma árvore. Mas não uma árvore estéril, mas uma árvore frutífera. Uma árvore que, através desses frutos, possam alcançar muitas vidas, muitas pessoas. Que essa árvore, ela não produza somente frutos, mas que através desses frutos venham produzir sementes também. Que sendo semeadas aí em outras terras, venham produzir ainda mais frutos. Sabemos como o apóstolo Paulo, ele diz aqui em 2 Coríntios, onde lemos, ele ainda diz aqui para Timóteo também. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles passarão por perseguições, eles serão perseguidos. Irmãos, que o nosso coração seja cheio do Senhor a cada dia. Que possamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Sermos fiéis ao Senhor na palavra, em tudo. Nós não somos seres perfeitos. Somos cheios de mazelas, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de deficiências. Mas quando o nosso coração ele se volta para o Senhor, Deus ele transforma todas as coisas. Que o meu e o seu coração possa ser transformado pela palavra em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa nesse momento. Eu gostaria de orar por você. Você que me ouve. Possivelmente tem alguém que está me vendo neste momento que gostaria tanto de entregar seu coração para Jesus ou se reconciliar com Ele. Meu querido, eu vou na descrição desse vídeo estará aí o meu telefone, o meu contato. Eu gostaria tanto que você entrasse em contato comigo. Eu dissesse, pastor, eu ouvi a sua mensagem, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Eu creio, querido, que tudo que foi colocado para você nesta noite foi o próprio Deus. Nada de mim, mas o próprio Senhor se manifestando em nossas vidas. Então você vai entrar em contato comigo e vai dizer que você aceitou Jesus, você quer viver uma nova vida em Cristo, ou que você está se reconciliando com Ele. Eu quero poder orar com você, eu quero conhecer você. Agora não podemos dar ainda um abraço, você está tão longe, mas eu estou aqui na igreja todos os dias e eu quero poder conhecer você também em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus guarde você a cada dia e te livre de todo mal. Antes, queridos, de orarmos, eu quero trazer algo para você. Nós temos aqui na igreja tantos irmãos, tantas pessoas. E provavelmente você que está me assistindo aí tem uma liderança
sobre a sua vida, possivelmente um líder ministerial, um líder de GC da nossa igreja, ele é um pastor sobre a sua vida também. Você pode recorrer a ele também. Mas você pode recorrer a mim, você pode recorrer ao pastor Marcelo, que é pastor dessa igreja, ao pastor Carlito. E Deus ele tem usado tantas pessoas para ser este canal de bênção na vida da comunidade, na vida dos habitantes aqui dessa cidade. Deus derrame graça e sabedoria sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Meu irmão, se você também está tem um desejo tão grande no seu coração, Deus tem derramado tanta graça sobre você, tanto favor dele sobre a sua vida, e você quer devolver o seu dízimo, você quer ofertar na casa do Senhor, e temos esse fator aí complicativo para que isso aconteça, né, pelo fato de nós estarmos tendo reuniões. Você pode fazer também, vai estar na descrição também desse vídeo, uma conta bancária da nossa igreja, e eu quero atentar você para algo. A nossa conta agora é uma nova conta. Então, meu querido, aquela conta que você já tinha no seu aparelho aí arquivado, desconsidere ela e você vai agora fazer sua transferência, seu depósito por essa conta agora que vai estar descrita aí nesse vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar a conta, a agência, tudo certinho para você fazer o seu depósito, para você fazer a sua transferência, tá bom? Mas se você fala assim, não, pastor, eu quero devolver, eu quero entregar em espécie na igreja. Eu estou de plantão aqui praticamente todos os dias, os horários aí, eles são flexíveis, tá bom? Mas eu peço que você entre em contato comigo também, em nome de Jesus. Você pode procurar também os nossos pastores aqui, pastor Carlito, pastor Marcelo, você pode procurar também o irmão Guilherme, e ele pode te orientar em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero te convidar a fechar seus olhos e vamos orar, vamos pedir ao Senhor tanta graça, para vivermos o que a palavra de Deus ela nos orienta a viver. O que Paulo ele trouxe como ensino aos nossos corações aqui. Na verdade, o Espírito Santo trouxe, através de uma experiência que Paulo viveu. Possamos em tudo, queridos, honrarmos ao Senhor, que possamos em tudo termos alegria, temos paz, temos prazer em viver, mas viver para Cristo, viver para Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que traz tanta vida, Senhor, nos nossos corações, ó Deus, que move o nosso ser, ó Deus, que traz tanto ânimo, tanta fé, Pai, tanta coragem, ó Deus, para rompermos a nossa caminhada. E que o Teu Espírito Santo nos dê graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite cada dia, Senhor, a vivermos, ó Deus, tudo que está escrito na Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que somos seres tão imperfeitos, mas também sabemos que o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que está nos moldando, o Senhor é aquele que está trazendo uma forma sobre as nossas vidas. E que sejamos, ó Deus, colocados nesta forma. Que sejamos, ó Deus, este barro nas Tuas mãos, trabalhados e cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Nosso próximo encontro aqui, sexta-feira agora, nós teremos o culto que estava acontecendo todas as quartas, as últimas quartas-feiras, a quarta-feira de cada mês, estava acontecendo aqui em casa de oração. Então, nesse período aí de pandemia, a igreja está fechada, não está havendo aí os cultos, vamos estar transmitindo esse culto na sua casa aí todas as sextas-feiras, uma sexta-feira a cada mês, tá bom? Em nome de Jesus, esse vai ser o primeiro e o último aí na sexta-feira. Em nome de Jesus, no próximo mês nós vamos estar aqui reunidos, aqui, glorificando ao Senhor, tá bom? Casa de oração. Então, sexta-feira, às 19h30. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida aí e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.